É com uma especial alegria que a gente inaugura hoje o Poema Infinito. Essa exposição envolveu, talvez tenha arrebatado a todos do museu, enfim, um processo de pesquisa e de paixão mesmo e de revelação dessa obra que vocês estão aqui vendo hoje. Eu gostaria de agradecer, antes de passar a palavra para todos, por toda a equipe. É uma exposição que envolveu desde a família de Vladimir, toda a equipe do museu, parceiros, pessoas de vários lugares do mundo que escreveram, ajudaram a pesquisar, enfim, a dar mais concretude, densidade e inteligibilidade ao modo como a exposição aborda essa obra que é tão complexa e que se apresenta aqui, né, com toda essa inteireza muito instigante. Então, queria, enfim, deixar toda a equipe do museu super obrigada. Acho que foi um processo muito prazeroso. Obrigada a vocês. E apresentar Evandro Salles, o curador da mostra, o Ademir, e Paulo Herkenhoff, que também está chegando, que vão conduzir a conversa. Como vocês sabem, quem já veio aqui outras vezes, a ideia é de fato uma conversa. Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar, aproveitar a oportunidade, sobretudo de Vladimir aqui conosco hoje. Obrigada a vocês. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem de fazer... Eu tenho sempre inveja do pessoal de cinema quando vai apresentar, sobe todo mundo no palco, quando vai começar o filme, né? Porque a coisa mais justa aqui seria exatamente isso, chamar um batalhão de gente para agradecer. Porque essa exposição demandou muito trabalho e um trabalho coletivo muito grande, que começou pelo Vladimir, a quem a gente tem de agradecer toda a disponibilidade que ele teve em ceder todo esse material, em participar do processo intensamente, a Regina, companheira dele, que nos acompanhou a cada momento, ao pessoal todo aqui do museu, começando pelo Paulo e pela Clarissa, que pensaram a realização dessa exposição como um fato, uma realização importante dentro de um processo de revisão das principais tendências da arte brasileira, das vanguardas brasileiras. E eu queria agradecer muito ao pessoal todo que trabalhou conosco, ao pessoal de produção aqui do MAR, ao pessoal que trabalhou mais perto de mim, a Carol, que me fez a assistência, Queria agradecer muito a Sula e a outra, Carol e a Júlia, que fizeram a programação visual maravilhosa que vocês estão vendo. A Sula, elas são grandes artistas. E nós tivemos também a colaboração, fizemos juntos o projeto museográfico com uma arquiteta que ela é de São Paulo, não está aqui hoje, Janine. Enfim, o Otávio, que trabalhou junto à produção de imagem. Nós temos um universo gigantesco de imagens que o Vladimir não para de produzir compulsivamente, e a gente tem de tratar essas imagens todas. Deu um trabalho enorme junto com o Otávio. E, enfim, então, essa equipe toda, primeiro, queria agradecer intensamente a possibilidade de ter trabalhado junto e ter realizado essa exposição. A ideia aqui desse encontro de hoje é uma coisa simples, não foi nada... Deixei de agradecer aqui pessoas que trabalharam muito. Acabei de ver a Ana, o pessoal da museologia aqui do museu, que deu um duro terrível, trabalharam um calor monstruoso para catalogar e fazer os laudos todos. Queria agradecer especialmente a dedicação delas todas, várias pessoas, né? É difícil esse negócio de agradecimento, porque você, no meio da confusão, acaba esquecendo. Mas, então, eu estava falando que a ideia hoje seria uma conversa simples. Nós não planejamos nada, apenas iniciar um diálogo, talvez, sobre esse conjunto absolutamente grandioso e complexo que o Vladimir nos generosamente queria agradecer também. Cada momento que eu olho para um lado, eu
vejo uma pessoa que tem uma participação mais importante ainda, a Neide Sá, que participou desse processo todo e nos cedeu com a maior generosidade um material enorme, fundamental para essa exposição. Bom, retomando. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho só da obra do Vladimir, abrir, talvez se ele quiser falar alguma coisa, começar uma conversa sobre esse conjunto de trabalhos. Essa exposição foi feita exatamente para abrir essa discussão em torno de uma obra de uma grande complexidade que atravessa os gêneros, atravessa a coisa da literatura, vai para as artes plásticas, transcende tudo isso e é mais e menos, vai para a arquitetura. Ela pensa a questão da arte a partir de uma lógica de inscrição e leitura que transcende os gêneros específicos, né? Quer dizer, ela propõe leituras dentro do universo exclusivamente visual, não só saindo do universo textual, verbal, e funda uma série de procedimentos de leitura e de inscrição novos na arte brasileira e na arte universal. Nós temos esse livro maravilhoso que é A Ave, que está apresentado aqui. Pouquíssimas pessoas até hoje tiveram a oportunidade de ver os originais desse livro. Esse livro é considerado o primeiro poema semiótico da literatura universal. Ele, eu acho que tem, se a gente for analisar, uma influência enorme em muitos artistas brasileiros, em muitos momentos. Eu acho que é uma oportunidade também de ver tanto o prosseguimento dessa invenção, dessas invenções, como fazer uma revisão do poema, começar uma revisão do poema Processo, que também, eu acho, teve consequências profundas nas vanguardas brasileiras, de uma forma que ainda não foi totalmente pensada e dimensionada. Então, essa exposição tem a intenção exatamente de abrir uma discussão, primeiro em torno da obra do Vladimir, abrir essa panorâmica que a gente até arquitetonicamente tentou apresentar, né, que começa com um livro extraordinário chamado Os Corcundas, que o pai de Vladimir, editou quando ele tinha simplesmente 11 anos de idade, que é uma coisa extraordinária. Isso é uma informação que não foi veiculada ao longo da história da literatura brasileira. E que hoje ela está aqui nessa exposição colocada de forma a marcar esse acontecimento extraordinário de uma criança, até hoje meio criança, né? Uma criança de 11 anos escreveu um livro que aponta para direções que vão se aprofundando no tempo de uma forma surpreendente e absolutamente inovadora. A gente descobriu nesse processo que esse livro foi inspirado, quer dizer, esse universo do livro foi inspirado para o Vladimir pela avó dele, que era atriz de teatro e que fazia para os netos teatro de fantoche. Então, Os Corcundas é um universo grotesco, onde a linguagem mesma é paulatinamente deformada e transformada. Isso é exatamente o que traz um patamar de invenção para o universo linguístico do livro, né? Então, esse universo veio do universo teatral que a avó trazia para os netos. Essa informação também nunca tinha sido veiculada, é interessante. Então, a gente tentou organizar a exposição, tanto a partir de uma trajetória cronológica, onde a obra pudesse ser
mostrada a trajetória pessoal dele junto da trajetória histórica das vanguardas da segunda metade do século XX no Brasil, e apresentamos alguns núcleos fundamentais da obra dele, os três principais livros, A Ave, Solida e Numéricos, e alguns outros núcleos que ele até hoje continua trabalhando, o núcleo da programação visual, o núcleo do poema Processo, um poema extraordinário de 1948 que era totalmente desconhecido, que é o Dia da Cidade, que foi planejado para ser feito em forma de um grande painel, e pela primeira vez ele está sendo apresentado dessa forma aqui. E, finalmente, a Enciclopédia Visual Brasileira, que é um trabalho ao qual o Vladimir se dedica há muitos anos, uma produção monstruosa de imagens. O projeto total tem 40 mil imagens, são 1001 volumes. Ele trabalha nisso há muitos anos, e nós apresentamos esses títulos desses 1001 volumes. Na realidade, eles compõem quase que um poema, de alguma maneira. Quiser essa abordagem, a gente de alguma maneira produziu aqui, de tratar esse conjunto de textos, de títulos, como quase um poema. E aqui nós apresentamos um conjunto de 200 dessas imagens, né, numa instalação produzida para a exposição, né. Basicamente, esse é um recorte do trajeto, do projeto, né. Eu fiz uma fala sobre o Vladimir lá em Cuiabá, bem rápida, e na hora eu lembrei de um texto do Brecht, que eu acho que eu deveria falar aqui novamente, porque eu acho que é muito, muito apropriado para o trabalho do Vladimir e para a forma que ele toma o trabalho dele, que ele toma a trajetória dele, né? Que é o seguinte: ele diz assim, que existem poetas bons que são como eles, no momento que você lê um poema deles, ele é como se fosse iluminasse todo um quarto, toda uma casa. Mas existem poetas melhores ainda, que quando você lê um poema deles, a rua toda fica iluminada. São poetas mais fortes, né? Mas existem poetas melhores ainda, que quando você se debruça sobre a obra, é como se a cidade inteira se iluminasse, né? Aquela comoção, abre-se toda a perspectiva de tudo, né? Mas existem ainda poetas mais densos, melhores ainda, mais significativos, que é como se fossem usinas de energia que alimentam as cidades, as casas, as ruas, produzem energia que vai alimentar outros poetas, dezenas de outros poetas. E o Vladimir, de alguma maneira, a obra dele é invenção de sistema. É uma obra criada para alimentar, para iluminar outros sistemas, outras estruturas, né? Então, acho muito apropriado essa comparação do Brecht com a obra do Vladimir. Acho que basicamente era isso que eu queria dizer. Agradecendo a Vladimir essa magnífica oportunidade de apresentar a sua obra, essa honra. Agradecer a Regina, que foi a companheira de todos os momentos disso, ao Evandro por aceitar o convite de ser curador, é um curador natural, e também a toda a equipe do MAR. Eu gostaria de começar falando um pouco, citando o Schwartz, historiador de literatura, não crítico literário. Ele diz que a história da literatura, da poesia brasileira, foi reescrita continuamente pelos irmãos Campos, com uma intencionalidade de colocar-se como ápice desse processo, né?
para que esse ápice não tivesse par, não tivesse ninguém à altura ou acima, era preciso obnubilar, era preciso lançar sombras, era preciso, se possível, desmontar pessoas, obras, trabalhos, processos, para que essa tarefa política de uma universidade pudesse ter o seu pleno êxito. Mas também cito um italiano que diz que ninguém é capaz de transformar quem não seja em artista, da mesma maneira que ninguém é capaz de desfazer o artista que alguém seja. Eu acho que a tarefa dessa exposição é mostrar que este homem nunca deixou de produzir, né? Nunca aceitou a sombra, e a imagem do poeta trazida por a imagem por Brecht, trazida por Evandro, eu acho que vem muito a calhar nesse processo, né? Há historiadores que buscam apagar países, apagar aldeias, apagar ruas e casas, apagar momentos luminosos do outro, né? E também dizer que o trabalho do Evandro é aquilo que uma curadoria com refinamento intelectual e sensibilidade deve ser. Primeiro, né, tornar a arte como algo acessível ao sensível de cada um, né? Não é preencher espaços como interior decoration, mas sim buscar o modo mais adequado de revelação, de entrega daquilo que é obra visual no espaço para a acessibilidade de cada um. Em outras palavras, é um modo de preparar a relação fenomenológica do sensível de todos com relação a esse processo. É uma obra muito complexa e que essa complexidade também afastou muitas vezes, leituras mais imediatistas, mais mecânicas, etc., justamente por sua complexidade, mas essa obra está aí, na sua consistência, na sua surpresa, no seu pioneirismo. Digamos que se, como Heidegger diz, a linguagem é a morada do ser, né? A morada moderna do ser no Brasil pode ter sido construída por uma geração formada por Niemeyer, Lúcio Costa, Ride, Carlos Leão, Vladimir Dias Pino, né? Porque estamos falando de uma arquitetura da linguagem, né? Do lugar onde nós habitamos como sujeito do visível no mundo. Então, eu acho que o que nós temos, na verdade, é nos regozijarmos por podermos ver isso junto com Vladimir e esperar que essa obra fique no Brasil, fique no Rio de Janeiro, como algo, um tesouro que nós temos, né? Algo assim bastante precioso e importante, que certamente cada vez mais será a ponte simbólica entre o Rio e o Centro-Oeste, mas também a capacidade dessa cidade de iluminar o país. Muito obrigado a todos. Diante dessas palavras do negócio, eu realmente não tenho mais nada o que falar. Agora, posso responder a polícia. Fala no... Né? Eu acho que escutaram, né? Não? Só pertinho assim. Assim, diante das palavras generosas dele, desarma qualquer pessoa falar, né? E
E se tem alguma coisa aqui, boa ou ruim, deve ser louvado, porque o museu dele, etc., outras coisas, né? Porque eu não sou culpado de nada, pode ficar certo, sou um bom menino. Então, é só isso, eu não tenho aula nenhuma. Agora, para não salvar assim, eu me coloco assim à disposição de qualquer pergunta ou qualquer coisa. Né? Então eu passo a palavra aqui. Eu passo a palavra para você. Porque meu negócio, inclusive, é a visualidade, né? Não é a palavra. Para falar é um esforço danado. Não continua. Mas fala do primeiro livro. Nossa, vai ter que fala sobre aquele menino. Eu seguro aqui para você. Aquele menino com livro. Que fez um livrinho. Eu devo tudo a um casal que muito compreensivo, muito esclarecido e que foi, o que na verdade eles estão fazendo, estão me passando uma responsabilidade, uma coisa que eu nem sou. Então, eu, como vingança, né, passo a qualquer coisa que tenha de errado aí dele, porque eu não tenho nada errado. Então, é uma vingança dele pôr aqui na berlinda, essa coisa toda. Então, voltando aos meus pais, eu tive a sorte de ter um casal muito ativo e militante, né? Então, a minha mãe, por exemplo, né? Ela acabou me arranjando um compromisso com a educação, né? Porque ela tomou posições lá de casa, assim, era num tempo de palmatória, e ela disse, não, você só vai para a escola quando você tiver o primário completo, porque eu não pus um filho no mundo para receber palmatória de ninguém. Então eu compreendi já desde cedo que a educação não pode ser imposta, ela tem que ser uma descoberta, a surpresa e a alegria de uma descoberta. Então, disso também comecei a perceber que o código alfabético era um instrumento de tortura e que a educação pelo alfabeto, pela racionalidade, leva o indivíduo a uma cultura decoreba. O maior matemático e físico que eu conheço atualmente, em 1917, registrou factais, que eu acho que é uma conquista e que minha obra tem muito, porque eu acho que a teoria dele, resulta um múltiplo comum, mas que estão em números não inteiros. E minha obra se baseia no fractal de números exatos, quer dizer, em números inteiros. Então, se você chegar a falar a palavra cadeira, procura no dicionário, ele não sabe. Porque ele não sabe ler dicionário, ele não sabe o beabá. Porque em termos matemáticos, o ordinal, ele é primeiro, segundo, terceiro. Então, o segundo depende do primeiro e antecipa o terceiro. Já no cardinal, ele é uma soma, ele é um produto, é uma obra acabada. Por exemplo, eu não tenho obras, eu tenho projetos, porque a obra, ela é acabada. E o projeto não, você é ali. Então, eu tenho uma dificuldade danada quando uma pessoa ligada à história, da arte, etc., que é uma data. Porque a data, para mim, não tem muito sentido. Porque eu posso, um projeto, daqui a uma hora eu posso fazer uma versão do Solida. E se ela sair publicada com essa data, parece que todo o trabalho do Solida foi daquela data numa má informação. Como aparece, por exemplo, na Poesia Concreta, né? Eu pus lá uma versão do Solida, uma versão. Ora, se existe uma versão, ela é produto de um original, mas o original, que é um livro, esse livro, não tinha sido publicado. Por quê? Porque ele depende de dinheiro. Então eu me fiz serígrafo para poder imprimir meu livro, mas isso já em 62. Então, qual é a data da Solida?
é 62 ou anterior a 56? Né? Entendeu? Então, nem sempre, por exemplo, lá em Cuiabá, né? Eu comecei um trabalho contra a colonização. Descobri que toda colonização é feita dentro da narrativa. A narrativa é o elemento, o instrumento colonizador europeu em toda a América. Então percebi que todo o nosso folclore, ele é um elemento colonizador, disfarçado e simulado. Então aí eu comecei a prestar atenção no subliminar, como o poder pode usar o subliminar para si. Então, esse também foi descoberto. Então, eu procurei trabalhar com abstração para que não caísse no domínio e uma luta decolonizadora. Então, esses foram os meus princípios, e nós criamos uma escola, um movimento ou qualquer coisa assim, intensivista lá em Cuiabá. Mas percebimos que a paisagem, por exemplo, o aterro, tem muita, o Burle Marx colocou a flora amazônica muito presente aí. Então a própria paisagem não é o lugar. Então eu disse, eu não quero uma literatura regional, eu quero uma literatura territorial. Então, se eu não podia pelo alfabeto, eu seria colonizado já, porque o neolatino, ele tem assim uma origem de maioria das palavras gregas, que é áspera, ainda tribal, e tem o sufixo em latino, que vem dos cantos gregorianos, muitíssimo. Então eu percebi que nem na língua poderia ser um elemento, embora a língua, na minha opinião, tenha feito com que o Brasil não se desintegrasse a esse continente, embora tenha sido ele todo roubado da Espanha, dos espanhóis de Castela, mas pela política Itamaraty, né? E veio Itamaratyano. Então, eu comecei a perceber tudo isso e começamos, então, a como que nós vamos pegar o elemento da visualidade para incorporar na poesia. Então, nós vimos que não era o principal a poesia, mas o poema. Aí descobrimos que a poesia, ela não se rasga. Como quem vai rasgar a poesia? Ela é, na verdade, abstrata. E já o poema, a gente rasga, então ele é físico. Então, o poeta jamais admite separar a poesia de poema. Então, nós criamos esse intervalo entre poesia e poema, que até hoje é um pouco difícil de ser aceito. Isso fez com que nós procurássemos no subsolo, porque Cuiabá eram as minas do Cuiabá. Então, nossa riqueza de ouro e diamante estava enterrada ali. Era preciso nós cavucarmos para pegar elementos visuais para a expressão nossa, porque nós lá não tínhamos nem clichê. Então eu tinha que fazer o quê? Fazer estilogravura, porque aí eu teria madeira. E percebemos que naquela época o seringueiro era muito presente, porque era a guerra e o Brasil fornecia para os Estados Unidos borracha na guerra, e que permite até lá no Amazônia ter um teatro aquele, o desenvolvimento dessa borracha. Então, nós percebemos que era formado por linhas inclinadas em duas direções opostas, que formavam um V embaixo de outro, e que a borracha descia, a seringa descia e é coletada por um objeto. Então, vimos que a linha inclinada podia do seringueiro, aquilo sim era um produto, e aquilo tinha uma coerência também com a xilogravura que nós fazíamos, xilografando uma seringueira. Mas ela não estava enterrada. Nós queríamos desenterrar o território, porque ali não estava contaminado nada, aquilo era a própria autenticidade Aí nós encontramos a linha reta, e aí pegamos a linha reta, disse, puxa, então aí já pegamos um elemento para grafar, para visualizar a ideia.
Então, nós colocamos a linha reta e em oposição vertical e horizontal. Nós tínhamos já duas expressões da linha reta, duas funções, aliás. E aí isso já tinha, naturalmente, sabíamos que isso já tinha sido atingido por Mondrian. A preocupação não adiantava nada, nós queremos ser uma coisa nova que ia bater lá naquela cultura. Então, aquela linha inclinada respondeu que era o terceiro elemento, era a terceira dimensão para nós. E que na matemática, aquela linha era a progressão geométrica e fugia de qualquer sentido já ao ponto mais alto na matemática e na geometria. Então, incorporamos ela. Então, nós já tínhamos a linha reta. E agora faltava a linha curva. Aí nós percebemos que os rios da Amazônia, ela é no Planalto, assim, e também lá embaixo, ela é uma colcha de bordado de curvas. Então, aí nós pegamos o rio, a curva do rio como expressão, e aí começamos a produzir nossas coisas. E quando descobrimos que aquela linha inclinada não precisava ser da superfície, tem uma pedra lá em Mato Grosso que chama-se pissarra, e ela é de camadas inclinadas. Aí nós percebemos também que a camada era uma expressão. Então ele dá origem ao poema, o Paulo se referiu, o Ivan também, ao Dia da Cidade, que era o seguinte: você usa o poema num plano e através do gráfico, do diagrama com linhas retas, você faz o poema, a leitura normal impressa, e depois você faz uma particularidade, porque na verdade a linha é uma direção, e você vai fazendo ligações, porque aquilo estava baseado na permutação matemática e na combinatória. Então, o que acontecia? Descobrimos o sentido da camada. Como o publicitário, ele compra uma página de jornal que é um plano, mas ele inventa as leis de perspectiva porque ele está lucrando, ele tem 2 planos, 3 planos e 4 planos, pagando um plano só. Essa luta de interesses e espertezas. Então, nós também queríamos ser espertos também e fazer um negócio de poema de camada. E não é que coincidência, o computador justamente se apoia nisso. E aí, isso nos levou a fazer o quê? A ave, que você vai jogando a palavra no livro e ele vai caindo numa memória central do livro. E aqui é justamente que depois não existiu o computador e foi. Quando nós procuramos descobrimos que se o homem visualizou a escrita, por que não pode visualizar a leitura também? E ela não está visualizada. Então nós pegamos o gráfico indicador de leitura e começamos a emendar as palavras. Aí é uma contra-resposta já às pesquisas de que emendar a palavra do grito, como emendar uma palavra a outra, pondo um travessão, etc., que é a palavra baliza, essas coisas todas. Então, nós fizemos uma leitura contínua, sem intervalo, que é o grande sonho hoje, muito usual, inclusive no computador, emendar as palavras. Então, quando nós fizemos aquele risco, na verdade, nós fizemos um circuito integrado, que não existia. Por quê? Porque o que consiste o circuito integrado? É o fio que vai levando a corrente, emendando um polo ao outro. Então, a impressão do chumbo, no desenho que foi aquele fio, ele é condutor da eletricidade muito mais rápido e funcional. E sendo mais barato, ele é social e econômico ao mesmo tempo. Então, mas não existia o circuito integrado. Então, essas coisas faz com que o Álvaro diz que a ave é um computador de bolso, porque ele chega ao Solida, né?
porque ele chega, veneno, e chega e vai acumulando e a memória. Mas outra intenção era a grande preocupação que eu tinha. Por exemplo, publicar livro no Brasil era uma coisa muito difícil, né? Muito cara. Poucos caras tinham livro no Brasil. Tanto é que nós fizemos o movimento do Poema Processo, nenhum autor tinha um livro publicado. Então percebemos que a impressão gráfica era importantíssima. Porque hoje a passagem já conhecida de máquina para aparelho é justamente isso, que você imprime a forma. E a máquina você tem que olhar, abrir ele. Então a coisa é fechada. A embalagem é impressa a forma nele. É a mesma coisa como a letra é impressa na gravação tipográfica. Então vimos que a forma prensada daria no aparelho, né? Mas não tínhamos esse conceito de aparelho, mas estávamos, porque a nossa preocupação não era teórica, era prática, porque mesmo nós não tínhamos recursos para teorizar e depois nem tempo para a prática. Então esse intensivismo não se contentava em só ser literatura. Então ele tentou criar uma matemática cuiabana. E que a maior surpresa aqui no Poema Processo, o Ariel Tacra, que é um engenheiro, fez um poema da seguinte maneira: ele pôs um aqui, outro, nos 4 cantos, a unidade, mas sem o triângulo, o próprio número que compunha o limite imaginário da página. Então, esse cruzar aqui, de leituras, ele pôs o sinal de multiplicar, porque cruzou. Agora, acontece o seguinte, que na matemática, 1 vezes 1 é 1, que é o elemento multiplicador. Mas se você girar, ele fica somar, 1 mais 1 é 2. Como que contraria o princípio da matemática usual? Tem uma imprecisão aí na exatidão da matemática. Então, nós vimos, esse poema aqui foi, eu acho, um dos melhores do Poema Processo por causa disso, porque ele recupera o intensivismo. Repetir essa última parte? De quê? 1 vezes 1 é 1, continua a unidade. Pois é. Então, mas 1 mais 1 é 2, são 2 unidades. Como pode multiplicar ser mais multiplicador do que o somar ser mais multiplicador do que o somar? Do que multiplicar. E é esse contrariar o estabelecido que é importante na poesia, no processo. Porque saíram governadores de Mato Grosso para ser presidente da República, né? Então, por quê? Porque foi para Mato Grosso astrônomos como o Ricardo Franco. Então ele tatuou fronteiras, ele não criou fronteiras flutuantes. Então ele é um astrônomo tatuando fronteiras. Um cara deixa a corte para afrontar e avisar a estratégia contra os espanhóis para proteger a integridade. Então, isso achei fantástico a aula. E isso, às vezes, deu uns certos resultados estranhos, como produzir um ministro que mandou no Brasil, como Joaquim Murtinho, entendeu? E um Roberto Campos, etc., na matemática, né? Também tem esse lado, né? Então, é isso mais ou menos. É como numéricos, né? Eu, quando coloco céu 1, sol 2, luz 3, eu pego um código alfabético e numérico e sobreponho. Vai dar um terceiro que vai contrariar o Felanosa, dizendo que não vai 2, não vai dar 3 lá. Então, por quê? Porque esse terceiro é a linha inclinada, é o talvez entre o sim e o não, é que dá dinamismo até no passo humano, no movimento. Ela é o movimento, ela que vai movimentar as outras 2 linhas. Então, eu posso entrar
por toda a matemática, experiência matemática com a palavra. E aí eu fundo outra vez a matemática, a matemática com a letra. Porque o princípio da escrita humana, a matemática era misturada com as letras. E ao separar a letra do número, criou-se a matemática. É através de cortes que feita. Mas, às vezes, aparentemente uma coisa que é volta, não é. Os árabes depois vão unir a matemática com o alfabeto da álgebra. E aí a matemática diz que é livre. Aí tem que fechar um espaço para ser geometria, que é a inovação da matemática. Essas contradições ocorrem, mas não é a mesma coisa. Acontece que tudo é uma espiral. E você pode olhar uma coisa no mesmo ângulo, mas não está mais no mesmo nível. Não sei, porque cada trabalho meu é uma proposta diferente, mas elas se intercruzam e uma coisa entra na outra. É como o organismo humano fica dependendo dos vinhos, etc, etc. Sim, nesse sentido. Né? Bom, tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma coisa? O senhor usa muito nós percebemos a reta, nós percebemos o plano. O senhor tinha um sócio ou é humildade para falar eu? Humildade. Eu tinha um sócio que eu briguei com ele, né, que era o Edwards, né? Então eu meio brigado com ele, né? Porque eles têm feito umas falsetas aí que é de amargar, né? Não é. O Roberto me conhece muito, então ele está desgostando. De uma forma, sou vingativo. Bom, gente, então eu vou agradecer novamente a presença de todos e convidar vocês então para ver detidamente a exposição. Muito obrigado.